Olá, hoje é sábado, 1 de fevereiro de 2025. Hoje eu vou dar continuidade aqui no grupo do estudo sobre a reforma íntima, o autoaperfeiçoamento. Essa é a parte 2, baseada no Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Então, na primeira parte desta palestra, reflexão, eu tratei do tema e dei algumas pinceladas sobre essa questão da reforma íntima, que a doutrina espírita fala e que também outras doutrinas, como a própria doutrina cristã. Então já falamos do primeiro passo, dos primeiros passos dessa reforma íntima. E agora vamos falar de outros predicados do ser de bem, desse ser que está buscando o autoaperfeiçoamento como condição de evolução espiritual. Lembrando que esse grupo aqui, onde está a origem, dessa reflexão, é um grupo onde eu posto as palestras espíritas e espiritualistas. E peço a você que me assiste que compartilhe com outras pessoas essas lives para a gente aí contribuir para a evolução espiritual, dos nossos irmãos e irmãs. Então é esse o único pedido que eu faço. E que faça o seu comentário. E se quiser, pode solicitar algum tema que seja do interesse em obter esclarecimentos. Então, seguindo aqui, esse capítulo sobre ser, o ser de bem, que na doutrina fala o homem de bem, o cristão de bem, o cristão autêntico. E então já falei sobre algumas questões e vamos falar outras. O ser de bem, esse ser que está trabalhando a sua evolução espiritual, outras características, além daquelas que eu já citei, eu vou nominar e vou ler aqui do livro para a gente comentar. Então, esse ser de bem encontra a sua satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas venturas que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes dos seus. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. Isso significa que a gente deve voltar-se para dentro de si mesmo para avaliar as nossas posturas diante dos outros, porque a nossa evolução ela se dá diante dos outros e diante
do universo que habitamos. Então, é preciso lapidar as nossas boas características para que aprimoremos o nosso caráter espiritual e moral. Então, outro ponto diz o seguinte: é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças ou outras diferenças, porque vê todos os homens, todos os seres humanos, como irmãos. Respeite nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia com seu orgulho e seu desdém, que não recua à ideia de causar sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando pode evitar, fala ao dever do amor ao próximo e assim por diante. Outra questão que é fundamental lapidar é essa: não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. Então, essa postura é que nós, como cristãos e como espíritas e como espiritualistas, devemos nos ater, né? Esse fato, essa questão, esse comportamento de não guardar rancor, de não alimentar vingança, né? Então o aprendizado do perdão está muito eloquente nesse princípio, por força de que nós, enquanto seres humanos e imperfeitos, nós temos uma tendência, infelizmente, né, que isso até é cultural em todos os aspectos, de guardar rancor, de guardar mágoa, de guardar ressentimentos. E veja bem, tudo isso, se nós fazemos isso, se nós guardamos essas raivas, ódios, ira, ressentimentos, nós fazemos mal, principalmente, a nós mesmos. Então, isso é fundamental, aprender a ter a compaixão pelo outro, né? A perdoar o outro, por força de que fazendo isso, nós fazemos o bem também a nós mesmos, né? Ser, por exemplo, indulgente para as fraquezas alheias. Hoje as pessoas vivem muito a ferro e fogo, né? Vivemos quase naquela coisa do olho por olho, dente por dente. Então, precisamos aprender a sermos indulgentes para com os outros. Veja bem, indulgentes não é ser leniente, né? Não é passar o pano para aqueles que fazem o mal, mas é ter a compreensão, né, de que aquela criatura, aquela que nos ofende, por exemplo, que nos maltrata, que nós temos que mudar a postura na forma como que sentimos isso. Porque devemos compreender que o outro
muitas vezes não tem os mesmos valores que nós, né? Não tem a mesma disposição para o bem que nós, mas nem por isso devemos julgá-lo, né? No sentido de, como diz hoje, de lacrar a pessoa. Quer dizer, isso fará mal ao outro, com certeza, não ajudará o outro e também não ajudará nós mesmos. Essa questão de perdoar os outros é algo que às vezes, aparentemente, é difícil, porque nós somos imperfeitos, nós não temos a compreensão, nós não temos, às vezes, dentro de nós mesmos, compaixão, então já lacramos o outro, já eliminamos o outro, digamos assim, né? Então, essas atitudes não fazem bem ao espírito, não fazem bem à nossa alma. E por isso que se nós estamos num processo de redefinição existencial, né? Nessa coisa dessa reforma íntima que eu falei, nós estamos nesse processo, né? Guardar rancor, ódio, etc., não vai nos ajudar. Isso que nós precisamos compreender. As nossas ações, nós somos responsáveis pelas nossas ações. Nós não somos responsáveis pelas ações dos outros, mas nem por isso também devemos, né, execrar os outros, porque esse não é o nosso papel, né? Se nós queremos demonstrar que estamos em evolução espiritual, nós devemos fazer o bem, né? Agir bem, ter as nossas condutas sempre melhoradas e aperfeiçoadas. Ok? Não tem muito a ver, apesar de vivermos com os outros, não tem muito a ver com os outros a nossa evolução. No sentido de que nós é que devemos nos melhorar. Não adianta cobrarmos a melhoria dos outros se nós mesmos não damos o exemplo da nossa própria melhoria, tá? Outro ponto diz o seguinte, né? Essa é uma questão, né? A pessoa que está nesse processo de evolução, que está querendo evoluir espiritualmente, né? Ela não se compraz, ela não fica satisfeita de procurar os defeitos dos outros, nem a pô-los em evidência. É muito fácil, né, fazer isso, apontar os defeitos alheios, né, colocar em evidência aquilo que não funciona no outro, né? E a gente precisa aprender sempre a atenuar o mal que o outro faz, porque nós também estamos sujeitos a fazer em algum momento alguma coisa que não seja a melhor. Outro dado é esse, né, do ser em evolução, desse ser que quer melhorar-se, né? É estudar as suas próprias imperfeições e trabalhar sem cessar para combatê-las. Quer dizer, combater as nossas imperfeições é fundamental. Também não tenta fazer valer, não tentar fazer valer nem o seu espírito, nem os seus talentos às expensas dos outros. Quer dizer, tirar vantagens dos outros, dizer, olha, ele é mau, eu sou bom, né?
A gente parar essa questão de não aproveitar, né, os momentos maus do outro para tirarmos vantagens, né? Então são vários aspectos que nós temos que ser, na verdade, auto-observadores, quer dizer, observadores de nós mesmos. Se deter mais em nós do que nos outros. Porque é muito fácil você condenar alguém e aí, isso aí, condenar os outros simplesmente não nos torna melhores. Né? Então, a gente precisa entender, né, isso, essa questão de respeitar os semelhantes, né? Isso é fundamental também. Aquela pessoa que se coloca, né, na qualidade de verdadeiro e sincero espírita, cristão, é lógico que quando você se qualifica como um bom cristão, como uma boa pessoa, né, se qualifica nas suas condutas, tá? Não é naquilo que você fala, porque tem muita gente que fala que é bom, fala que é isso, que é aquilo, mas na prática não demonstra isso. Então, a gente, se você se colocar numa posição de que você tem você tem algum avanço espiritual, algum adiantamento espiritual, moral, etc. Então, não é só você se colocar nessa posição, é você demonstrar isso o tempo todo. Nós estamos sempre, né, em prova. Nós estamos sempre tendo a necessidade de provar que somos melhores, que queremos ser melhores, que estamos em evolução. Nós temos essa necessidade porque esse mundo que nós vivemos exige de nós isso o tempo todo. O tempo todo você está sendo convidado a ser melhor. Essa é a realidade. Não ser pior, a ser melhor. O confronto com esse mal que está aí, ele é no dia a dia, é o tempo todo. Aonde você for, você vai ser provado. Porque nem todas as pessoas estão num processo evolutivo igual. Tem aqueles que não, né? Então nós temos que estar, veja bem, nos provando, não é provando para os outros, é nos provando o tempo todo de que estamos melhorando, digamos assim, porque nunca seremos os melhores, né? Como disse o Cristo, a título de estímulo, sede perfeitos como o vosso Pai o é. Né? Esse é um convite a esse autoaperfeiçoamento, mas não é uma coisa que você venha ter a condição de obter essa perfeição total. Enquanto nós estivermos nessa crosta terrestre, nessa orbe terrestre, vivendo entre todos esses humanos que nós convivemos, nós não seremos perfeitos. Cabe aí, então, também não exigir exageradamente de você, porque tem gente que às vezes entrega os pontos e diz, mas eu não vou conseguir isso, eu não vou conseguir ser perfeito, eu não vou conseguir ser melhor,
Então desiste e vai na correnteza, né, do mundo. Não, a gente tem que estar sempre perseverante e sempre olhando adiante, naquilo que ainda podemos fazer. Essa é a questão. A gente, mesmo que a gente entenda, veja bem, mesmo que a gente entenda, mesmo que a gente compreenda que estamos um tanto quanto adiantados espiritualmente, moralmente, educacionalmente, culturalmente, nós não devemos ostentar isso como se fosse o fim, como se isso nos distinguisse de todo mundo, porque nós não conhecemos todo mundo. Então, a título de terminar essa reflexão e deixar aí, quem tiver maior interesse pode ler, né, esse capítulo nesse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo que eu falei aqui, capítulo 17, né, que o título já diz, né, sede perfeitos, porque ele baseia-se naquilo que o Cristo falou. Lá na primeira parte eu já falei sobre isso. Ele baseia-se principalmente, né, naquilo que o Cristo disse em Mateus, versículo 44, 46 e 48. Ele disse: mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem ao que tem ódio, ao que vos tem ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para seres filhos de vosso Pai que está no céu. E assim vai, quer dizer, a gente é chamado ao aperfeiçoamento. Cristo, quando fala sede perfeitos, ele como conhecedor da alma humana, ele sabe e já sabia que nós não seremos 100% perfeitos, mas foi uma chamada e é uma chamada para nos aperfeiçoarmos. Então, para nós nos melhorarmos, né? Fazer aquela coisa de mostrar o melhor de nós, coisa que muita gente hoje em dia usa isso, né? Mostre o seu melhor, faça o seu melhor. Mas isso não pode ser só uma fala, um slogan, uma frase de efeito. Nós temos que comprovadamente todo dia fazer o nosso melhor e sermos o nosso melhor. Está meio redundante isso, mas é real. Então, essa é a questão. Quando você ouvir falar de reforma íntima, lembre-se disso, que é um processo de autoaperfeiçoamento. É um processo de busca, principalmente busca espiritual, moral, de aperfeiçoamento. Não é discursos, tá? Só teorias, filosofias, coisas que as pessoas falam muito e fazem pouco. Nós devemos, então, nos debruçar sobre esta tarefa, a de sermos melhores em todos os níveis, na nossa relação com os outros e com o universo que habitamos. Porque nós, às vezes, pensamos que devemos ser melhores com os outros, mas esquecemos, por exemplo, ao universo que está ao nosso redor. Se nós, por exemplo, maltratamos o meio ambiente,
promovemos, né, poluições, queimadas, desmatamentos, envenenamentos de água, de rios e minas, né? Nós não estamos sendo bons. E se nós, inclusive, nos omitimos em relação a isso, nós também não estamos sendo bons. Né? Se nós fazemos de conta que não existe, né? Ignoramos as ações dos outros em relação à questão ambiental, por exemplo, que eu dei, nós não estamos sendo bons, nós somos, né, cúmplices, na medida que você se omite. A gente, né, faz o bem, e tanto o bem quanto o mal, pela ação. O mal, no caso, se a gente faz pela ação ou pela omissão. E nós, enquanto cristãos, enquanto seres, né, que buscam espiritualizar-se, evoluir em todos os níveis, nós não devemos nos esquecer disso. Porque nós temos essa coisa de que o mundo nos pertence, então nós podemos fazer o que quisermos. Matar os bichos, queimar as matas, poluir as águas, jogar o lixo na rua e tudo mais, maltratar os animais. Nós podemos fazer isso tudo, porque nós somos o ser humano, nós somos os donos do universo, e não somos todas essas criaturas que eu falei, do reino animal, vegetal, né, humano, mineral. Todas essas criaturas fazem parte do todo universal, fazem parte de toda a criação divina. Então, se nós nos comportamos mal em relação a todos esses outros reinos que eu falei, nós não somos bons. Então, a vida não é só a convivência com os outros seres humanos, é a convivência com o universo como um todo. E isso, pela ação, pela omissão, nós fazemos muito mal. As pessoas não se apercebem ou não percebem que quando se aliam, por exemplo, a pessoas que fazem o mal, elas também estão fazendo o mal. Então é preciso prestar atenção. Outro dia ele estava vendo essa coisa de admiradores, de pessoas que fazem o mal o tempo todo, de pessoas que querem praticamente colocar fogo no mundo, pessoas que se aliam, que admiram. Quer dizer, isso é um desvio moral, um desvio de caráter muito grande quando você se associa de alguma forma a fazedores do mal. Isso é real, não é teoria da conspiração. Isso é real. Quando você se alia de algum modo a pessoas que fazem o mal em todas as gradações, existe o mal desde aqui até lá em cima. Quando você se alia a essas pessoas, quando você diz admirar essas criaturas que estão aí nesse planeta, nesse momento, tentando às vezes botar fogo, tentando criar o caos para toda a humanidade, se você se alia a eles pela admiração, se associa de alguma forma, você faz parte. E você terá a parte, né? Receberá a parte que te cabe, né? Desse latifúndio do mal. Assim como você, se você se alia
a pessoas boas, você também receberá os benefícios do bem. Ok? Então ficamos por aqui hoje. Peço para vocês que comentem, que compartilhem com outras pessoas, compartilhem em outros grupos, né, essas minhas reflexões, para que a gente forme aí, eu sempre digo isso, parece meio clichê, mas que a gente forme aí uma corrente do bem, mesmo que seja, né, uma corrente que não seja assim tão grandiosa como muitas coisas por aí, mas temos que fazer a nossa boa parte, ok? Então ficamos por aí, né? Paz e luz para vocês todos e até a próxima.